A paz do Senhor Jesus para você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Papo de Porta de Igreja. E mais uma vez o culto acabando, a gente vai para a porta da igreja bater um papo, tá bom? E hoje, com muita honra e com muita alegria, estamos recebendo hoje os nossos líderes do Ministério de Adolescentes da Comunidade Evangélica Visão em Cristo, a nossa irmã Emily e o nosso irmão Adriano, tá, gente? Deixa eu botar aqui na tela. Ai, botei errado. Agora eu botei certo. Desculpa, gente, aqui é muita gente. Eu tô pegando o jeito, tá bom? Paz do Senhor, irmã Emily, paz do Senhor, irmão Adriano, sejam muito bem-vindos no Papo de Porta de Pai do Igreja. Senhor. Amém, gente? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, Gente, eles graças a estão aqui Deus. para bater um papo com a gente sobre esse ano, que é o ano profético da comunidade evangélica Visão em Cristo. Então a gente tá com um tema profético do Ano das Proezas e a gente quer falar com eles um pouquinho sobre esse ano, o que eles acham sobre esse ano, né? Quais as ideias deles para esse ano, esse projeto, tanto no Ministério de Adolescentes, tá? O que eles têm de projetos legais que estão planejando para esse ano de 2024. 2024 não. É 2024, né? Eita Deus, que vergonha. Ai, Jesus de Nazaré. Perdoa pelas minhas gafes, mas a gente tá pra bater um papo sobre isso. Só falar sobre um pouquinho sobre esse ano, o ano das proezas, o que eles acham. Mas antes de a gente começar, eu queria que os nossos convidados, a nossa irmã Emily ou o nosso irmão Adriano, se sentissem à vontade para se apresentarem. Quem é a irmã Emily, como a irmã Emily começou no ministério, como ela aceitou Jesus. Ela conhece esse cara lindo e maravilhoso chamado Jesus Cristo que muda a vida das pessoas. Certo. Para quem não me conhece, eu sou a Emily, né? Eu não tenho um testemunho assim tão forte, né? Eu apenas ia na EBD quando eu era criança, minha avó me levava aos domingos, tinha uma EBD infantil, era um ministério infantil, né? Que do pastor, as duas filhas do pastor davam para as crianças. E ali eu ia todo domingo, ouvia as histórias da Bíblia, aprendia aquelas musiquinhas, né? Mateus, Marcos, Lucas, aprendendo sobre o Evangelho, né? E aí depois, quando eu mudei da casa da minha avó, meus pais não deram continuidade, né? No caminho com Cristo, e eu acabei me afastando. Só que ficava aquilo no meu coração, sabe? De que tinha algo além, eu tinha falado sobre Cristo, eu sentia assim aquele vazio, um sentimento de que eu não pertencia àquela vida, sabe? E aí eu acabei reconciliando, né? Em 2012, acabei reconciliando e graças a Deus, e toda a vida sempre trabalhei com jovens e estou aqui Que bom, de irmão. novo. De novo, é que os irmãos não sabem dos bastidores. Que a gente tentou gravar a segunda vez pela misericórdia de Jesus. Não, mas não foi nem isso, falando de novo, cuidando de jovens, entendeu? Ah, de jovens? Entendi. Ah, já contei um dos bastidores pros irmãos aí. Já joguei a bola pra cima. Mas, Emily, eu acho isso engraçado, porque normalmente a história do. Quando a gente começa a aceitar Jesus, ou quando a gente conhece Jesus, né, é por um fato de um evangelismo, alguma outra coisa diferente. Eu achei interessante isso que você falou, que foi uma revista de uma escola dominical. Tipo, você ia pra escola dominical sem ser da igreja, era isso? Não, quando eu era criança, eu congregava lá, Ah, mas eu era entendi. criança. Ah, entendi. Nossa, que legal, que legal. Você lembra de muita coisa dessa época? Ou você Lembro muito, muito. Eu lembro muito de louvor, os louvores. Eu nunca esqueci as musiquinhas dos nomes dos livros bíblicos, né? Eu não esqueci aquilo lá da Avalanche, era muito bom. E nunca me esqueci da fisionomia das pessoas de lá, das crianças, das duas líderes, né, do Ministério Infantil. Eu nunca esqueço. Eu já tinha uns 5, 6 anos já, então já não era tão assim criança. Se eu não me engano, eu fiquei dos 5 anos aos 7 anos. Nossa, que legal, que legal.
Tipo, você falou que sempre trabalhou com jovens, você sempre estava no meio dos jovens, dos adolescentes. E a gente sabe que essa turma é constante e inconstante ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ama Jesus, que quer entregar toda a sua vida, tudo que tem, quer abandonar, virar um mochileiro, quer só pegar a roupa do corpo, chique, Missionários. e do nada. Não, 5 minutos acabou o louvor, já mudou de ideia. E como que é essa experiência de você passar tanto tempo com esses jovens e com adolescentes, assim, a sua convivência no meio desse povo, essa tribo aí abençoada? Vou tirar por mim, que quando eu reconciliei com Cristo, eu ainda era jovem, né? Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Hoje eu tenho 29. E é assim, uma hora a gente tá lá em cima, né? Com todo o gás, botando a igreja, pá, pá. Daqui a pouco, não quero mais, não, acho que não é para mim. As coisas do mundo começam a ficar mais atrativas, né? Então, assim, o jovem em si, ele precisa de bastante equilíbrio. Né? Equilíbrio como? A gente gosta muito de movimento, né? Uhum. Não só de culto, de encontros, de eventos, né? De estar junto, de reunir, de sair e tudo mais. Só que a gente precisa também do movimento, mas precisa de crescer no conhecimento, né? Se fundamentar ali. Então é um trabalho que a gente Imagino, vai para que se torne algo constante. eu imagino. E a gente vai tocando o barco. Ô, irmã Adriana, assim, pra te introduzir na conversa, cara, como que você conheceu esse cara maravilhoso chamado Jesus, cara? Como você conheceu esse cara lindo e maravilhoso? É, é, tive contato com a igreja quando era pequeno, mas foi bem básico ali, né? Não foi nada que criasse raiz em mim, né? Aí fui viver, as coisas foram passando, acontecendo, e um certo período da minha juventude eu estava inconformado com as coisas, né? Com balada, com sair, né? Nada mais me agradava, né? Esses lugares. Aí um certo dia eu tava visitando, eu ia na casa do meu colega, aí quando eu tava no caminho, ele e uma colega minha estavam indo pra célula, né? Aí eles fizeram o convite pra mim. Vamos lá pra célula, tal. Aí eu falei, ixi, igreja, tal, tô de bermuda, chinelo. Não, não tem problema não, pode ir lá é tranquilo, né? Aí fomos na célula, aí depois desse dia fui na célula dela mesmo, né, que era na casa do meu colega, e fui indo, aí quando fui ver já tava batizado nas águas, E servindo ao Senhor. esse ambiente de célula foi tão acolhedor assim? Tipo, como que você se sentiu nesse ambiente de célula? Porque hoje é chamado de célula, né? Mas antigamente era chamado culto no lar, ponto de pregação, né? Era É, chamado mais ou menos isso. Como que você se sentiu assim? Nesse meio hoje dentro agora né, desses crentes? hoje eles não usam tanto célula, eles usam grupo pequeno, grupo alguma coisa, né, mas é tudo a mesma coisa. Entendi. A célula foi importante porque, vamos dizer assim, que eu já tinha uma familiaridade na casa do meu colega, né? Então aquele ambiente não era novo para mim. Né? Que muitas vezes a pessoa vai na igreja e fica meio com vergonha, meio assim, Desconfortável. né? Porque não conhece nada, não conhece ninguém, ou só a pessoa que chamou. Mas na célula, metade da célula eu já conhecia, né? Era a Legal. família dele, também estava tudo unido. Então meio que eu já estava acostumado. Entendi. Uma pergunta interessante. Existiu alguma palavra? Se você lembra desse momento, se existiu uma palavra que mais te tocou, assim que você sentiu o Espírito Santo falar com você e fala, não,
eu gosto, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero seguir esse Deus, eu quero acompanhar esse Deus pra onde ele que for? Ah, Ixi, eu acho que eu fiz uma pergunta difícil. eu passei pelo. Não, eu passei pelo encontro com Deus, né? Então, lá você é bombardeado por várias palavras, né? Entendi. E como... Mas ainda não. Não, pode falar, fica à vontade. Mas não foi uma palavra específica assim, quando eu me converti, eu não lembro, não. Entendi. Entendi. Foi mais pelo fato de você se envolvendo através ali das palavras, pelo ensinamento dos irmãos, e aí você foi se entregando a esse ambiente, né? Mas Todo mundo era legal, a maioria era jovem, né? entendi. Outra coisa que eu que achei interessante comentar. Gente, todo mundo de nós aqui tivemos uma experiência, um encontro com Deus, né? De alguma forma, seja é, no caso da irmã Emily, que foi bem recente, depois ela voltou para a casa do Senhor, e nosso irmão aqui também, o irmão Adriano, que vem desde dos seus colegas, trazendo eles para perto de Cristo. Mas a pergunta que não quer calar, como que vocês se encontraram assim? Vocês se conheceram do mesmo ministério? Vocês eram amigos, tinham amigos de amigos, e aí se conheceu, e aí foi, tipo, por exemplo, no meu caso, eu e a Nathalie, eu era do ministério, a Nathalie veio de paraquedas, e aí ela foi lá e falou, esse aí é de Deus, se Deus quiser. É, esse é o varão. É, bem isso mesmo. Pode contar. Foi no trabalho, né? Foi no trabalho, tipo assim, Ela era vendedora e eu trabalhava no estoque, né? Aí foi conversando, mas aí você foi alinhando conversando. os Vocês pontos. já eram cristão nesse período? Não era cristão? Congregava na mesma igreja? Sim, E nessa sim, época, eu tinha vindo da Bahia para cá e logo começou a pandemia, não dava para ir na igreja, né? Ficava só ouvindo. Teve a época, aí foi quando começou bastante live, culto online. E aí eu fiquei cultuando online, cultuava numa outra igreja antes de ir para a Visão em Cristo, né? Mas minha relação com a Visão em Cristo é desde, eu nem sei quantos, acho que desde quando começou, que era bem pequitinha mesmo, né? Então eu morava na Bahia, quando eu vinha para cá eu ia, congregava lá, às vezes pregava lá, às vezes louvava lá. E aí quando a gente se conheceu, eu não estava congregando e ele também não. E aí eu sempre gostei muito de lá, né? Pela questão da palavra e tudo mais. E por conhecer a vida dos pastores, né? Então você acaba, quando a vida da pessoa condiz mais com a palavra, você se sente mais à vontade de congregar ali. E aí a gente foi, né? Eu já conhecia lá, mas ele foi comigo, a gente visitou e a gente tá lá. Já No- vai fazer 3. Nossa, eu achei uma coisa interessante que você falou, Emily. Você conheceu a igreja pequenininha? Porque quem não sabe, a nossa igreja hoje, ela é um pouquinho maior, né? Só um pouquinho a coisa maior, mas ela foi menor do que ela já é hoje. Se já foi ela nesse período, você conheceu a igreja nesse período? Já eu fui num congresso de mulheres uma vez que não dava para entrar, porque era bem pequeno e lotou. A gente ficava tudo lá na rua, lá na calçada lá. Nossa, que legal, que legal, que Tem legal. umas fotos da minha mãe, né? Minha mãe congregava lá antes. Nossa, que legal. Então, minha mãe foi ungida lá junto com a Michelle, irmã Edna, tem a foto aqui. Então, quando eu vinha, que eu morava na Bahia, eu vinha para cá, então eu sempre cultuava lá. Nossa, que legal, que legal, que legal. E você também, André, você foi junto com a Emily nesse período? Você conseguiu pegar a igreja nesse período pequeno da igreja ainda? não, nem Não? sabia que existia. Nossa, que legal. Então, quando Não, você já foi, a igreja foi já mais tava assim, agora. já tava desse tamanho que ela tá.
Já tava grande já. Nossa, que legal. A gente tá falando grande que é pequeno, gente. A gente ainda vai pra um outro lugar. Ele não sabia nem que eu existia também. Olha que legal. Que legal, que legal, que legal. Gente, esses são os nossos líderes. São super gente boa. E são um pessoal que tá instruindo e ensinando o grupo de jovens e adolescentes do nosso ministério. E para você que precisa de instrução, precisa de conhecimento, precisa de mais coisas, tem o nosso clubinho de membros. Se você não é membro do nosso clubinho de membros, você pode assinar o nosso clubinho de membros. Gente, conhecemos um pouquinho dos nossos líderes, eles estão cedendo um tempo deles aqui para falar com a gente. E a cachorra também tá querendo participar do nosso podcast. Fica tranquilo que a minha Mel também fica querendo participar de vez em quando. Fique em paz, não tem problema não, tá bom? Gente, partindo desse ponto, que vocês se conheceram, que aí a gente já tá falando do projeto da Visão em Cristo, tamo junto na Visão em Cristo. Que ideia foi essa de assumir a liderança de jovens e adolescentes? Tipo assim, vocês falaram, minha vida tá muito tranquila, eu tô com muita bênção, aí vocês falaram, não, eu vou querer um problema, uma prova, uma luta pra mim. Foi isso? Foi. Exatamente isso. Você resumiu tudo. Não, tá tudo muito tranquilo. Vamos cuidar do jovem. Que legal. Mas vocês dois assim já tinham um interesse em trabalhar com jovens, uma disponibilidade de trabalhar com jovens? Vocês já tinham esse desejo no coração de vocês? Bom, eu sempre cuidei. O Dri também teve já experiência com isso. Aí a gente juntou o útil ao agradável. Entendi. Não, interessantíssimo. E qual foi as suas primeiras expressões, assim, com esse grupo de jovens e adolescentes? Assim, a primeira expressão de vocês? Porque normalmente eu creio que é um desafio. Por exemplo, eu já fui líder de ministério de louvor e dentro desse ministério de louvor existiam jovens e adolescentes. Então a gente sempre ficava nesse conflito, por exemplo, eu sempre ficava nesse conflito entre Deus e as ambições ou como que eu posso dizer, as ambições, os desejos do mundo. Desejo? Né? E como que foi esse primeiro impacto de vocês conhecer essas bênçãos que nós temos no ministério? Quer falar primeiro, Dri? Fala aí, gatão. Fica com vergonha, não. Eu acho que a primeira sensação que eu tive que foi de multiplicação, assim. Eu senti isso que ia multiplicar. Que bom. Não ia somar, né? 1 mais 1 é 2, não. Multiplicação. Não sei porquê, né? Multiplicação. Quando... Primeira reunião, né? Que a gente fez lá, se apresentou, conversou tudo, né? Que legal. E... acho que foi isso. E eu vi também, pra quem não conhece, quem não acompanhou, o link vai estar aqui na descrição. No primeiro encontro dos jovens e adolescentes que vocês fizeram um culto que eu achei super interessante, porque normalmente o jovem sempre fica na cadeira ali fazendo nada. Qual foi a ideia de vocês, assim, quem teve essa ideia maluca de falar, no primeiro ensaio a gente vai fazer um culto aí pra botar esses jovens pra fazer alguma coisa? Na verdade, a gente teve um encontro, né, que foi que a gente se apresentou para eles, né? E aí a gente teve o culto. Entre eles mesmos. Não foi um culto aberto, foi com eles. Sim. E, na verdade, a gente trabalha muito da forma, assim, de colocar eles para trabalhar. Né? Até porque a Bíblia fala que a gente tem que fazer discípulos. Verdade. A gente não está aqui para sempre, né? Então a gente vai... tenho muito isso de treinar para que dali saiam líderes, músicos, pregadores, ministros, obreiros, midianitas. Midianitas. Midianitas é complicado, essa tribo aí é complicado. Então, assim, então eles precisam desenvolver. E aí a gente sempre faz dessa forma, de instalar um trabalho, algo e colocar eles para fazerem as coisas, né? Entendi. Gente,
eu acho isso uma ideia interessante, porque normalmente o jovem quer participar de alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa, quer se sentir presente de alguma forma, e algumas vezes ele não se identifica com os líderes que estão lá. Não que ele não goste dos seus líderes ou dos seus pastores, mas eles não se sentem representados ou identificados. Eu acho que esse fato de botar eles para trabalhar é uma ideia diferente, né? Uma ideia bem diferente, que normalmente a gente a gente vê ali, na maior parte, assim, na igreja de bairro, tá, gente? Eu tô falando de igreja de bairro. Se você tá numa igreja gigante, outra coisa funciona aí do outro jeito. Falando aqui igreja simples, igreja de bairro, normalmente é só ensaiar, cantar, né? E eu acho que essa ideia de vocês colocar eles pra fazer alguma coisa, eu achei uma ideia muito interessante. Eu queria dar uns parabéns aqui pra vocês, publicamente, pra vocês, tá? Obrigado. Opa, tamo junto, gatão. Gente, tocando aí, então a gente conheceu os nossos líderes, conhecemos como que funciona um pouquinho do trabalho deles. Gente, e eu queria só dar uma pincelada, a gente tivemos 2 episódios anteriores pra gente falar sobre um pouquinho do tema do ano profético, que é Salmo 108, verso 13, que esse salmo é atribuído, de certa forma, ao rei Davi, e eu quis voltar um pouquinho na biografia do rei Davi, quando ele desde o momento que ele é ungido a rei, lá na casa de Samuel, casa de Samuel não, Jesus, vocês nem me corrigem, na casa de Jessé. Eu ia falar esse personagem, Samuel. Na casa de Jessé, lá na casa do pai dele, na casa do pai dele, olha, ó, de novo, eu fiz outra, eu vou virar meme desse jeito, Gente, na casa de Jessé, Davi foi ungido na casa de seu pai Jessé. Pelo profeta Samuel. Aí, quase eu faço caquinha de novo. Jonathan tá atrapalhado. Ou não, hoje eu tô atrapalhado, só misericórdia. E eu fui desse período da vida de Davi até o período de que ele senta no trono. E a gente vê que, por mais que ele tivesse o que eu achei mais interessante, que o coração dele tava no lugar certo, né? Então, tipo, ele foi ungido a rei e mesmo assim ele não, tipo, tentou ou tramou alguma malícia, de alguma forma para tomar o reinado de Saul. O que ele fez? Assim que ele foi ungido, passou um tempo, ele foi ser servo do rei Saul. Então acho que isso é interessante e eu queria saber o ponto de vista de vocês, um pouquinho assim, uma pincelada sobre esse tema de 2024. Tá? Esse tema de 2024, eu queria falar que o nosso irmão Adriano, esse profeta, esse voz de trovão, desse uma palavra pra gente desse tema aí. Segura aí, varão. A Emily pode começar, ela teóloga. Tenho. Só voltando aí na questão de Davi, quando Davi é chamado, né, que Jessé manda Samuel manda Jessé chamar. Sim. A gente fala isso com jovens, que quando Davi foi chamado, ele estava trabalhando. Ele não estava dormindo, ele não estava bestando, ele estava trabalhando, né? Uhum. Então, assim, é necessário trabalhar, se preparar. Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava já de um rebanho, né? Então, ou seja, já era um preparo daquilo que Deus tinha para ele. Agora, da questão do ano das proezas, quando a gente fala assim, proeza, Emily, para mim, na minha visão, é uma proeza, é algo de Deus, um jovem se manter saudável, santo, na presença do Senhor, e como a gente sabe, nas dificuldades que tem nos dias de hoje, né? Fácil acesso a tudo, né? Antigamente, se a gente, um exemplo, quisesse conversar com um amigo, uma coisa, a gente tinha que ou encontrar na escola. Hoje a gente tem o celular, tem o WhatsApp, é coisa real, né? Então, tem algumas redes que elas inclinam para a questão da sexualidade, besterol, tantas coisas, né? Então, a proeza, aquilo que só Deus pode, sabe, firmar os passos, da força, auxílio, estratégia para os líderes, estratégia para os pastores, estratégia para os pais.
para que o jovem, o adolescente, ele se mantenha na presença de Deus de forma saudável. É muito fácil a gente ver um jovem, eu sempre prezo por isso. A gente quer crescer em tamanho, em números, sem dúvida. Mas sem dúvida mesmo. Igual ele falou, a primeira sensação que ele teve foi multiplicação. E eu lembro quando ele falou 100 por 1, que é aquela palavra lá de Isaac, né? Quando o Isaac semeia. Mas não é só crescer, é saudável. Não adianta você ter 50 milhões de jovens, mas os jovens vivem como 50 milhões mundanos. Não é dessa forma. Se são 10, são 10 cheios da presença de Deus. Se são 20, são 20 cheios, tratados, curados, sabe? Desenvolvendo o ministério. Então, isso, para mim, ao meu ver, é o que eu creio que o Senhor irá fazer esse ano. Essa proeza, essa maravilha, algo que só Ele pode fazer, né? Um rega, outro planta, mas esse crescimento é só o Senhor quem dá. Então, tudo que vem dele, que depende dele, que emana dele, é de fato uma proeza. E eu acho legal isso que você falou, Emily, porque aí se a gente parar pra pensar, cara, a gente tá... Nós que já estamos chegando aí à flor da idade, estamos chegando ao período mais abençoado da vida, a gente já é influenciado 10, 20 vezes pra fazer algo de errado. Se a gente não parar pra prestar atenção, a gente estamos falando asneira ou groselha e a gente para, opa, tem alguma coisa errada. Então sempre a gente tem que estar atento. E cada vez mais eu vejo que isso faz sentido, porque os jovens toda hora estão querendo se encaixar em algum grupo, porque eles sempre vão se sentir meio que deslocados. E aí é onde que tá o mundo, como você falou, as baboseiras do mundo, tá tudo aí pra, de certa forma, influenciar esse cara. Não, vem pro nosso lado, porque o nosso lado é mais legal. E com Cristo ele sempre nos mostra que ele tem um caminho melhor pra gente. Não só em questão de coisas materiais, mas ele tem algo melhor, muito mais além do que nós possamos imaginar. E eu gostei muito desse ponto, porque é uma visão extremamente atual. E eles têm muita dificuldade de entender a identidade deles. Então, o nosso papel como líder é fortalecer a identidade dele, de cada um, pessoal, individual, mas a identidade deles em Cristo, para que nada externo possa mudar, tirar o foco, influenciar. E é assim que a gente vai tocando. Eu acho super legal. Cara, eu acho que cada vez mais esse negócio de você se preocupar com a identidade, primeiro, a identidade de quem eu sou, né? Onde eu estou, né? E quem Cristo diz que eu sou, né? Porque muitas das vezes a gente está cada vez mais banalizando a fé em Cristo, né? Cada vez mais está sendo banalizado e cada dia mais a fé, a crença, os valores cristãos cada dia mais estão sendo atacados todos os dias. E o ponto que eu acho que isso da gente tentar mergulhar na palavra e encontrar nossa identidade, né, em Cristo, nós vamos entender que mesmo sem merecer, Jesus Cristo abriu uma porta pra gente, mesmo sem merecer, ele se entregou pelas nossas vidas, mesmo sem merecer, ele ainda continua nos esperando para nós sermos recebidos por ele. Eu acho super, super interessante. Você quer agregar alguma coisa, meu gatão? Nosso irmão Adriano? Não. Não, acho que é só isso mesmo. Fica com vergonha não. Faça as minhas palavras delas. Oh, fica com vergonha não. Faça as palavras delas as minhas, né? Gente, eu quero... Delas as minhas. Exatamente. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Lembrando, se você não deixou o seu like, deixa o seu like. Esses estão conhecendo os nossos líderes do nosso grupo de jovens e adolescentes. Se você quer conhecer o nosso ministério, o endereço do nosso ministério vai estar também na descrição desse vídeo. Tem cultos nos domingos e às terças-feiras. Você pode conhecer e também temos as transmissões ao vivo da nossa rádio. Quintas-feiras, né? Eu falei quintas-feiras, falei terças-feiras? Falou. Oh, meu Deus, hoje eu tô terrível. Gente, me perdoa. É quintas e domingo. Já ia falar errado de novo. Quintas e domingos, tá bom? Todas as informações vai estar na descrição do vídeo para vocês conhecerem o nosso ministério, tá bom?
Gente, passando para outra parte aqui, pra gente já tá chegando mais ou menos no finalzinho da nossa entrevista, e eu queria fazer uma pergunta assim: o que vocês têm de projeto? Como que tá os planos para esse ano? A gente vai ter muito trabalho. Eu tô sabendo aí de uma fonte que vai ter algum evento aí legal dos jovens. Eu queria que vocês falassem sobre esse evento, queria que vocês explicassem essas ideias para nós, porque parece que tem muita coisa. Eu queria saber o que tem de novo para esses jovens abençoados. Não, pode começar. É, trabalho com jovens sempre tem que ter muito, né? Não pode parar. Mas, dando um spoiler aqui, muito da palavra de Deus, muito de comunhão, interação, né? Integração, acolhimento, tratamento espiritual, retiro e tudo quanto tiver, que a gente tiver oportunidade aí, a gente vai estar trabalhando. E tem sim o culto do amigo no dia 16 de março, 16/3, às 18, né? Um culto com toda a igreja, os amigos, né? Quando você convida um outro amigo, mas é um culto realizado por eles, onde eles vão trabalhar, vão servir, vão Ó, que da hora. trabalhar, que eles têm que trabalhar. Assim que é bom. Então, para esse ano aí, a gente quer que eles se desenvolvam, se descubram em Cristo, se conectem, se apaixonem pela palavra, que é o próprio Deus. Então, quando a gente se apaixona por Cristo, é igual aquele louvor, né? Quem já pisou, quem pisa no Santo dos Santos, nada mais é a mesma coisa, nada mais traz aquele preenchimento. Então, é isso que a gente, como líder, quer instruí-los, né? A esse amor, a essa paixão por Cristo. Eu acho legal que você contar desse negócio do Santo dos Santos, porque quando a gente fala de Santo dos Santos, a gente está falando de um lugar íntimo, que não é... no período, um período bíblico antes do Novo Testamento, a gente vê que esse local, que era um local separado do templo, era só específico para os sacerdotes. Era só específico para os sacerdotes, e os sacerdotes não entravam todas as vezes. Entravam uma vez ao ano. Então, tipo, quem entra lá tem uma experiência única com Cristo e nunca mais quer sair de lá. Então, isso é interessante. Quando a gente traz isso para os jovens, é o jovem entrar dentro de Deus, né? Conhecer a intimidade com Cristo, ser íntimo de Cristo. E quando a pessoa é íntimo de Cristo, não importa o movimento que está por aí fora, não importa o que estão dizendo à esquerda ou à direita, não importa o que estão te pedindo para fazer, não importa qual que é a moda do momento, você vai sempre querer se achegar mais de Cristo. Eu acho super isso legal. E reforçando, meu irmão, para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui perto da gente, na cidade de Itaquá, na cidade de Arujá, ou se você não pode vir aqui, quer ouvir como que vai ser esse culto, que vai ser um culto de Pentecoste, vai ser um culto abençoadíssimo, vai ser tremendo, vai ser só rajada e bomba lá, nos negócios vai ser uma benção. Não esquece, A galera vai estar lá só cuspindo fogo. Vai, com certeza vai. Dia 16/3, se eu tiver errado, você me corrige, tá? 16/3, às 19 horas, lá na comunidade evangélica Às 18. Às 18 horas, Jesus de Nazaré. Eu ia chegar com 1 hora de atraso. Às 18 horas, nós convidamos você e o seu coleguinha, o seu amigo. Queremos convidar vocês para conhecer a comunidade de Visão em Cristo, além de conhecer a comunidade de Visão em Cristo, que isso é só um detalhe, mas conhecer Cristo de perto, conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo de perto, conhecer Ele um pouquinho mais, conhecer esse aspecto diferente do Senhor Jesus, tá bom? E também eu quero te convidar, estamos chegando aqui no nosso finalzinho da nossa entrevista, eu quero convidar você a também acessar a nossa lojinha que ajuda e apoia o nosso projeto. A lojinha se chama Rádio Store. Então, comunidadevisãoemcristo.com.br/Rádio Store. Você vai lá e vai ter todas as camisetas, alguns outros objetos que você pode apoiar esse ministério.
você pode ajudar esse ministério, esse projeto, porque a gente quer colocar mais midianitas, mais projetos, mais coisas aqui acontecendo, e eu tenho certeza que vai ser uma benção. Emily, Adriano, eu quero agradecer demais de coração. Gente, a gente gravou, se fosse colocar em episódio, dava pra colocar em quase 3 episódios. A gente gravou uma vez, deu tudo errado, e a gente gravou de novo e a gente tá aqui. E eu tenho certeza que vai ser... Aquele ia ficar grande. Aquele ia ficar. Eu quero agradecer de verdade, de coração a vocês, tá? Vocês, que Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Espero que a gente volte a conversar. Nosso irmão Adriano, eu vou fazer uma conversa com o nosso irmão Adriano no particular. Gente, ele tá um pouquinho tímido, mas não liga não. Ele depois vai, porque a gente vai começar a nossa M, nosso irmão Adriano, a gente vai falar sobre a série The Chosen. Falei errado, mas quase falei certo. A Nathalie tá me ensinando a falar inglês. The Chosen. Então a gente vai falar sobre essa série lá num quadro especial para os membros. E você que não é membro, eu quero te convidar a conhecer. Então a gente vai conversar mais coisas. Quero agradecer de verdade, de coração. Eu queria abrir espaço para vocês darem um recado aos nossos jovens, aos nossos adolescentes que estão ouvindo o nosso podcast pelo Spotify ou pelo YouTube, para algum lugar. Queria que vocês dessem algum recado. Pode ser os dois juntos, ou separado, fica à vontade, tá bom? Essa eu vou deixar pro Adriano. Eita, voz de trovão, manda. Eita, glória. Segue, like, compartilha. Fique paz. Não. Jesus ama vocês. Que Amém. visite a igreja, entre no grupo da igreja, procure uma igreja e sirva ao Senhor. Amém. Então eu quero deixar mais uma vez aqui para vocês. A gente já tá acabando. Eu quero agradecer de novo, de coração, os nossos líderes que parou a semana deles para conversar aqui com a gente. Lembrando que todas as informações do grupo do Ministério de Adolescentes vai estar aqui na descrição, onde vocês vão ter acesso aos nossos líderes, conhecer o grupo de ministério, conversar com eles. Eu sei que eles estão um pouquinho tímidos aqui, mas eles são muito mais descontraídos pessoalmente. Eles são super gente boa. Não tô tímida, não. Eu acho que o nosso irmão Adriano tá, então... Mas vocês são super gente boa, são pessoas acolhedoras. Se Deus permitir, vão estar aqui comigo mais outras vezes no nosso papo de porta de igreja. Eu quero agradecer de coração, gente. Quero agradecer, espero que Deus continue abençoando o ministério de vocês, que o ministério de Amém. adolescentes venha crescer demais, porque tá faltando pessoas, Amém. pelo menos com influência sobre os nossos jovens e nossos adolescentes. De falar, gente, a gente não quer ditar o que você vai ou deixar de fazer, a gente quer apresentar Cristo. E quando você conhecer Cristo, o resto, tudo se resolve, porque não precisa de muita coisa. Conhecendo Cristo, o resto, ele vai se revelando mais a nós, tá bom? Gente, eu quero agradecer de verdade, de coração. Emily, obrigado pela paciência. Adriano. Imagina, Júlio, eu que agradeço pela oportunidade. Amei, porque meu sonho era participar de um podcast. Não, a gente vai te chamar para mais podcasts, pode ficar tranquilo. Vai ter mais podcasts. Deus abençoe. Deus abençoe também o seu ministério, todo o trabalho aí que você faz, a questão de mídia, a questão das redes sociais, que a gente sabe que é bastante trabalho, tá? Mas que Deus te abençoe, te capacite cada vez mais e que chegue mais pessoas também, mais midianitas, né? Exatamente, essa tribo tem que crescer e se multiplicar, tá bom, gente? Esse foi o nosso papo de porta de igreja de hoje, tá? Então, como eu disse no último episódio, gente, se eu não conseguisse regravar uma entrevista, a gente ia partir para outro assunto. Mas nesse domingo a gente conseguiu gravar com os nossos líderes. Talvez a gente consiga gravar com outras pessoas também. Se a gente conseguir, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Se não der, a gente segue a vida e segue o bonde, vai andando, porque a gente não pode parar. Igual o nosso pastor Lucas fala, quem conhece sabe, acelera. Então, vamos nessa. Gente, obrigado. Até o próximo episódio, querido Deus. Tchau, obrigado, gente. Tchau.